Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast semanal de clínica médica, que agora vem para o seu episódio número 100, o especial de 2 anos do TDC. Boa. O meu nome é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes. Eu sou Joane Alves. Eu sou o Rafael Coelho. Eu sou o Cauê Malpig. Eu sou o Iago Jorge. E eu sou o Frederico Amorim. E nesse episódio diferente aqui pra vocês, a gente já tá comemorando 2 anos de Tá de Clinicagem, tudo que a gente já fez e realizou, a gente trouxe um episódio diferente, um episódio mais amigo, joga leve, um toque me voe aqui, né? Toque me voe, o cara começa o episódio com essa. Eu quero ver o editor, como é que vai fazer com tanta gente nesse episódio. Tá me lembrando aquele clipe do Michael Jackson, sabe? We Are The World. Não, que cada um canta uma frase. Vocês nunca viram essa? Sim. O editor, que é o famoso nós mesmos. Né? Esse aí. Mas esse episódio, a ideia é a gente falar um pouco sobre essa última temporada, né? Que é do episódio 51 até esse. Relembrar aqui alguns episódios que nos marcaram. E aproveitar, já que no episódio 50 a gente escolheu um tema, né? Que foi como estudamos durante a residência. O tema desse aqui ficou um pouco mais livre, pra gente contar um pouco os casos que nos marcaram aí nesses anos de profissionalismo. Isso, que foi um dos temas que o pessoal mais pediu lá na caixinha do Instagram, né? Você viu que o Pedrão mandou anos de profissionalismo, parece que só tem véia aqui, né? Anos de podcast médico, né? Radiodifusão. E começando já o episódio de fato, né? Eu queria falar que dessa temporada atual, o meu episódio favorito é o 66, o episódio de tuberculose. Foi um episódio que era pra ser eu, o Fred e a Jo, só que a Joane covidou nesse episódio, né? Exatamente, véspera do meu aniversário. E aí, acabou assim, cara, eu e o Fred tava em cima da hora, a gente precisava gravar e a gente fez o seguinte: Jo, você já estudou sua parte? Ela falou que já. Eu falei, então manda um áudio e a gente vai conversar em cima do seu áudio. E aí teve a ideia até de pedir áudio pro João, áudio pro Rafa, né? Foi uma puta coxambração, na verdade, né, que a gente fez, mas ficou bom no final. Uma voz anasalada, assim. Mas o que eu gosto desse episódio foi porque foi um dos episódios que eu mais dei risada gravando, porque por algum momento a gente começou a falar muito de literatura no episódio, começando com Manuel Bandeira, que tem aquele poema, o Pneumotórax, né? E aí tem uma hora do episódio que o Fred cita metonímia e ele fala, nossa, agora o episódio ficou muito literário mesmo. E aí eu me matei de rir na hora e me marcou esse episódio, fora que tuberculose é sempre massa de falar. Muito bom esse episódio mesmo e um formato bem diferente do que a gente faz, né, com essas inserções. O que eu mais gostei foi o de hiponatremia. Primeiro porque hiponatremia é sempre uma coisa confusa. Eu, quando era estudante, tinha muita dificuldade na hora de ler sobre hiponatremia. Esse episódio ficou muito redondo, a explicação muito didática, e eu vou dizer que realmente foi muito útil, assim, pra mim, e eu não sei nada em português que explique como aquele episódio explicou hiponatremia. Tá muito bom mesmo. Uau, hein? O meu episódio favorito é o 76, que é o caso clínico de hipoxemia. Eu achei aquele fluxograma de avaliação maravilhoso, assim, é pro dia a dia, pra você aplicar e conseguir diferenciar e tratar o seu paciente. Alguns casos que a gente faz, né, Jô, são casos nossos, outros são casos que a gente tira de publicação, né? E esse é um caso do New England, de dezembro do ano passado, que eu tava vendo junto com o Cauê, a gente tava vendo junto e a gente, quando viu aquela abordagem, a gente falou, cara, tá muito redonda essa abordagem, a gente precisa trazer pros nossos ouvintes. E foi o motivo da gente ter feito esse episódio. E hipoxemia, a esclarecer, é um problema super comum agora no contexto do Covid, né? A gente vê não só dentro do Covid em si, mas pós-Covid, fica aquela dúvida entre TEP e outras coisas, realmente muito aplicável no nosso contexto atual. Realmente, quando a gente realmente viu aquele algoritmo, né, mudou. É aquele algoritmo que você fala, eu nunca mais vou esquecer isso aqui. A gente vê todo dia e agora fica muito mais organizado dentro da cabeça. Muito bom mesmo. Boa. Cara, o meu episódio favorito foi o de lesão renal aguda e anemia, que é o episódio 80, porque a cara dos três, quando eu comecei a falar umas partes do caso, foi muito boa. Quando ele começou a baixar o HB e todo mundo... O que tá acontecendo? Aí o Iago, quando ele ouviu o VCM tão baixo, ele falou... O quê, macho? VCM? Você roubou naquele caso, né? Você roubou. Não foi... Calma, foi o episódio que você enganou o Paulo? Foi isso mesmo, Fred? Então, na verdade, assim, a ideia não era enganar ele. A ideia era tentar passar... A perna. Não, passar o que a gente passou lá, porque os esquizócitos, na verdade, só apareceram no meio do caso. Então eu queria passar pra vocês a mesma tensão que a gente passou lá, entendeu? Pois é, né, Fredão? Pra quem tá ouvindo a gente a partir de agora, a gente não sabe o resultado dos casos, a não ser quem tá apresentando os casos clínicos. E às vezes a gente dá umas boas travadas, né?
Quando rola aquele final, olha, a próxima informação vai revelar o diagnóstico. É bom, né? Nesse caso especificamente, foi uma tensão muito grande. Eu lembro que ficou todo mundo se olhando assim, quem se atira primeiro aqui. E é engraçado que o Paulo, de primeira, já falou, né? Ele já tinha falado o diagnóstico final logo no começo. Mas aí com a construção do caso e tal, aí ele foi... Você nos envolveu. Foi isso. Aquele momento dos fogos, né? Assim, fogo de artifício, levanta a mesa, né? Comemoração, chegamos lá no diagnóstico. Eu não sei o meu episódio favorito, gente. Eu tava tentando pensar aqui que eu gostei muito de fazer essa temporada. E eu acho que, indo na onda da hipoxemia aí, vou falar dos episódios de Covid. Porque foram no início do ano, atualizações do Covid e depois o de vacinas. E nossa, tem cada informação ali que é importante pra gente até agora e que nosso episódio de atualizações ainda não se desatualizou. Pode ir lá ouvir. Boa, acho que entra muito na nossa pauta, assim, ser uma coisa também de utilidade pra galera, né? E eu acho que esses episódios, de fato, ajudaram muito aí. Esse é o episódio 70 e o 71. O 70 de atualização e o 71 de vacina. E assim, uma coisa que eu me neguei a fazer, Rafa, já que você falou dos episódios de Covid, é reouvir o primeiro episódio de Covid nosso. Porque eu tenho muito medo do que eu falei, porque nem tinha Covid direito no Brasil, ou tinha 5 casos. Não tinha chegado ainda Covid no Brasil. Mas olha, eu ouvi outro dia aí, tá interessantíssimo, viu? Fred até falou do pangolim, um negócio que ninguém nunca mais disse. Mas tem muita informação que a gente já imaginava que ia acontecer e ao longo dos meses, novas coisas aí que a gente fez nos outros episódios. A gente fez vários de Covid já, né? A minha negação de ouvir esse episódio é que já me abordaram e falaram: Pedro, ouvi o primeiro episódio de Covid, tem uma frase que tá meio estranha que você falou. Eu falei, qual? Você falou que deve ser legal viver uma pandemia. E aí eu não posso ouvir porque claramente não é legal, né? É uma frase totalmente sem contexto, né? Essa aí você vai levar pro resto da vida, cara. Acho Agora que já era, né? Bom, o meu episódio preferido é o de transtornos relacionados ao uso do álcool. Episódio 90. Top. Eu acho que é unânime em quem gravou, né? Que o episódio é tão bom, ensinou tanto pra gente, que realmente eu acho que fica marcado, né? Exato, outro episódio super útil, né? O Cauê, pra quem não sabe, né, é sommelier de cerveja, né? É o mestre cervejeiro. Eu queria saber Isso é uma informação bacana do Cauê, né? O Cauê, ele tem um aplicativo que ele registra todas as cervejas artesanais que ele já bebeu, né? E aí ele já tá em qual número hoje, Cauê? Eu preciso ver aqui, mas eu acho que é 640. Tá de sacanagem. Eu acho... Calma. Em 3 anos, E o tá? episódio- Não é uma o coisa episódio- muito ruim O assim. episódio favorito dele é de alcoolismo. O episódio dele serviu como uma intervenção breve, né? Exato. Eu me diagnostiquei, isso é fato. Freud explica, né? Rafa, tô achando você muito trabalhador, né? Todos os episódios comentados aqui, você praticamente tava neles. O cara é o Pois é, eu tava hitmaker. Eu tava com a impressão... E o seu, Iago? O meu é o episódio... TDC assina minha carteira. Muito. O que eu acho legal, Rafa, é você ter interrompido o Iago pra contar essa. E o seu, Iago? O meu episódio favorito nessa temporada foi o de número 52, de depressão, avaliação e diagnóstico. Assim, e bem simples o motivo. É uma doença muito comum e que às vezes a gente come bola, né? A gente deixa passar e tem uma influência muito grande na vida da pessoa com depressão, né? Então, esse episódio eu acho que foi muito bom. Dificílimo de fazer. Eu não tô em nenhum episódio que falaram. Você tá no de Covid. É o contrário, Eu também não, cara. Tá no de álcool, tá no de Covid. E o Covid foi ele que se voltou, então. Você tá no de Covid. Eu não tô em nenhum. De anemia não, de tuberculose não. No de... Os caras vão ver. Verdade, Rafa. Caralho, a Jo frescou com o Rafa Eu tava agora. roupa, tu tava Você muito tá no bem. de Covid, você tá no de álcool. Mas o de Covid foi ele que falou. Não conta. E o Guilherme Moura, que não podia ficar de fora, mandou um áudio aqui pra gente. É um trabalhador brasileiro, né? Dá pra ver até uns barulhinhos de UTI dele ali no final. E fala aí, Gui. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui é o Gui Moura do TDC. Dos últimos episódios dessa nova temporada, digamos assim, do TDC, o episódio que eu mais gostei foi o 92, que é de Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo. Um episódio extenso, em 2 partes, mas assim, fenomenal esse episódio. Os caras conseguiram fazer aí um resumão, né,
pegaram os melhores trabalhos de ventilação mecânica, falaram de ventilação protetora, um podcast fundamental para essa época nossa de pandemia do Covid. E aí fica a dúvida pros nossos ouvintes, né? Qual é o episódio favorito da temporada aí, né? Manda pra gente, pessoal, aí do episódio 50 pra cá, qual foi o que você mais gostou e por quê? E manda o pior também, por favor, que a gente tem uma discussão interna, a gente não vai revelar. Cada um de nós temos o pior episódio na nossa opinião. E agora nessa parte do episódio a gente reservou para falar um pouquinho sobre histórias, seja engraçadas, seja motivacionais, contar um pouquinho aí de o que a gente reservou aqui para esse episódio, né? Quer começar, João? Rapaz, eu tenho uma história engraçada, rapaz, que foi no R1, que... Cara, eu já tô rindo. A gente dava plantão à noite no pronto-socorro, ficava madrugada acordada, né? Foi um plantão péssimo, eu lembro desse dia. E aí, uma pessoa que já participou do podcast, mas eu não vou revelar a identidade, foi passar o plantão comigo de manhã, né? A gente terminou o plantão noturno, foi passar os casos. E aí, Essa história é muito boa, João. E aí o artista pegou, e enquanto as pessoas estavam passando os casos, ele... Que era uma passagem complexa Isso, essa aí, né? eram vários casos sendo passados, internados da noite. E ele pendurou os prontuários dos pacientes numa escotilha, assim, da janela. Rapaz, quando deu uma hora, foi um vento e os prontuários voaram todos, vários prontuários pela janela, caíram num fosso. E o cara tinha uns 5 casos pra passar, cara. Nesse momento a passagem parou, assim, todo mundo olhou pra janela, enquanto os prontuários lentamente planavam. Tocando a música triste do Naruto, né? Detalhe e aí, pro fosso. Isso, e aí o chefe falou assim, meu filho, realmente foi inédito isso aí. Não, E aí... o pior é que caiu num lugar que não é fácil de acessar, nem sei como entra Não, naquele a gente lugar. foi resgatar os prontuários, a gente caiu dentro de uma maternidade. Aí as pediatras dando pra gente, quem são esses caras pulando a janela aqui? A gente, não, vim só pegar um prontuário que voou. A gente, quê? Aí, tchau. Aí, Coitado do plantonista, só queria ir embora. aí eu sei que esse plantão foi terminar lá pras 10 da manhã, a gente caçando prontuário num fosso do hospital. Tem foto disso, né? Delicação dos prontuários lá Tem embaixo. a eu lembro filmagem, Tem eu tava vídeo. junto. A minha história é o seguinte, pessoal. Tinha acabado de me formar, tava dando plantão no interior lá do Ceará. E aí, né, plantão diurno, era o meu primeiro plantão da vida. Trabalhadora. Ansiedade no talo. Exatamente. Primeira paciente que me aparece era uma paciente jovem, uns 30 e poucos anos, falando que tava com tontura. Eu, no auge da minha clinicagem, né, o que é que eu fui fazer? Adivinha o que é que eu fui testar nela? Dix Halpike. Claramente. Uma manobra tranquila pro primeiro plantão, né? Exatamente. Só qual é o problema? Eu deitei a paciente na maca, e aí na hora que eu fiz a manobra, a maca veio. Meu Deus. Meu Deus do céu. Eu tive que segurar a maca na perna. A paciente não se feriu, ela ficou super bem. Eu pedi 1000 desculpas pra ela, porque, né, pelo susto que ela passou. A manobra claramente não era positiva, porque não tinha nem por que eu fazer essa manobra, mas eu fiz. Tá. E no final eu só prescrevi mesmo orientação, sintomáticos e continuei mais 10 minutos pedindo desculpa, porque ela quase caiu da maca. Eu acho que você tratou a Eu paciente também. com a manobra. Eu também acho. Modificada. Eu acho que ela sem querer fez um Apple ali, tá ligado? Manobra de Joanial. A manobra do susto, né? Pronto, ela tomou um susto e parou de ter a tontura. Se fosse um soluço, ia resolver. Ô, João, mas eu sinceramente acho que a culpa foi da maca, viu? Pode ficar tranquilo. Também acho. A Jo nunca fez nada errado, né? A única vez que ela se Nunca enganou errou. foi quando ela achou que estava enganada. Por sinal, nessa temporada teve a estreia da Jo, né? A estreia do Cauê. E eu lembro do dia que a gente falou que a Jo tava no TDC. Não. A legião de fãs. A religião Joane Alves, né? Exato, cara. Pelo amor de Deus, foi um negócio inacreditável, Trending assim. Topics. E o mais triste é que o Cauê foi anunciado junto e eu não vi a mesma legião, né? Cara, não dá ibope, eu não uso rede social, não vai rolar, gente. Mas o Cauê é o nosso Michelangelo, e a gente já comentou isso várias É. vezes, hein? Essas imagens aí bonitas, esse cérebro aí pulsante do episódio de Meningite, essa capa que você tá vendo, tudo Dr. Cauê Malpig. É um professor. O próximo Netter. E o site? Não, aí é uma obra-prima, que ó, só quando a gente encontrar uma pessoa mais qualificada do que ele que a gente vai conseguir mudar qualquer outro site na face da Terra. Ou seja, nunca. E aí, gente, só tem história de mico? História marcante é só mico no TDC ou tem alguma história inspiradora, desafiadora, um aprendizado?
Eu tenho uma, Rafa, e é desse ano, assim, porque eu e o Cauê, a gente tava se debatendo aqui que a gente não consegue lembrar dos casos mais antigos, né, Cauê? Pedrão, eu não consigo, assim, eu tento lembrar, eu sei que eu já vi casos muito bons, mas não sai, cara, eu não puxo a história, Também não. Mas um caso desse ano foi um paciente que eu atendi, acho que mês passado, em situação de rua, e ele chegou com uma pediclose muito importante. Ele abriu ficha no pronto-socorro por uma pediclose muito, muito importante. E aí o interno veio me passar o caso no local separado, a gente tava conversando sobre diagnóstico diferencial e tal. E quando a gente chegou no tratamento, a gente viu que o tratamento de escolha é permetrina, né? Só que é um paciente em situação de rua, ele não vai ter como passar o shampoo e depois se lavar e se cuidar. Existe todo um problema, né, nesse quesito, né? E a gente ficou muito tempo discutindo sobre a permetrina quando a gente se deu conta que era um tratamento que para ele, por mais que seja a primeira escolha, seria impossível de se realizar. E a gente não sabia aí a gente ficou pensando, qual seria a alternativa agora, né? Será que a gente envolve assistência social, que é a especialidade que sempre salva no hospital? Será que a gente faz? E aí eu acabei apelando para uma coisa que muitos residentes já fizeram e que vão continuar fazendo, que é ir até a farmácia, comprei a ivermectina e entreguei na mão do paciente, porque acho que seria a única maneira de a gente conseguir garantir algum tipo de tratamento para ele naquele momento, né? Foi cogitado internar para a gente tentar uma internação social, para ver se a gente conseguiria considerar, mas o paciente ele era bem relutante nisso e ele estava no meio da pandemia, a gente também não queria internar ele, expor ele a uma situação que não precisava, né? Então foi uma situação que todo mundo aqui eu sei que já deve ter comprado remédio para paciente, porque tem hora que é um momento que exige isso, né? E você entende que em relação ao cuidado é melhor fazer isso do que esperar por vias burocráticas, né? Pedrão, e trazendo aqui pra gente, a gente tem bastante, às vezes, posts no Instagram, onde a gente mostra as condutas ideais, por guidelines e tudo mais, e a gente vê muito comentário mesmo, né, de todo mundo falando, mas isso aqui não tem no SUS, isso aqui não tem no SUS. E realmente isso vem com as dificuldades do SUS, né? E a gente tem que se adequar. Às vezes comprar um remédio, às vezes pensar em uma alternativa que tenha na UBS. Então isso a gente tem que ter em mente, né? Não são só os guidelines. Que bom que você falou isso, Cauê, porque tem muita gente que tem essa impressão da gente, né? Porque a gente às vezes discute métodos diagnósticos ou até mesmo tratamentos que podem não ter no SUS, mas a gente tem as mesmas dificuldades, né? Falta remédio, não consegue tal exame, teve a mesma crise de sedativos que na época agora do Covid, que não tinha sedativo direito para sedar os pacientes, e a gente tem as mesmas dificuldades de muito local, né? Todo mundo aqui trabalha no SUS. Um caso que me marcou muito recentemente foi de um senhor de 80 anos, que ele chegou no pronto-socorro com uma síndrome consumptiva, a história era essa. Ele tinha perdido mais de 10 quilos e, conversando melhor na história, a gente descobriu que ele tinha feito uma enterorragia e estava com uma lesão renal aguda, com uma hipercalemia. No final das contas, sabe o que esse paciente tinha? Ele tinha uma insuficiência cardíaca com uma fibrilação atrial que estava de difícil manejo, e ele acabou, pelo uso da furosemida, fazendo pré-renal, hipercalemia, pelo uso do anticoagulante, sangrando no intestino, e pelas internações repetidas, perdido muito peso. Então essa ficou uma história que me marcou por conta da polifarmácia que ele tinha. A gente conseguiu tirar vários medicamentos que ele usava. De brinde ele ainda fazia hipoglicemia por conta de uma gliclazida, naquela situação clássica assim, de vários médicos acompanhando, cada um prescreve uma coisa, não se conversa. E a família não tem a responsabilidade de fazer esse tipo de gestão de qual médico seguir. Então esse foi um paciente que foi um grande exemplo para mim da capacidade de iatrogenia que a medicina tem e que a gente tem que tomar muito cuidado com as medidas, mesmo sendo padrão ouro. Esse é meu geriatra. É um exemplo de clubismo aqui, né? Claramente, né? Ele podia contar a história de qualquer especialidade, né? Mas teve contado a geriatria, né? Clubismo. Uma história na medicina que me marcou muito foi um paciente de 28 anos de idade que chegou na minha residência em uma insuficiência cardíaca dilatada, né, sem etiologia definida, ficou extremamente grave, né, foi para balão, foi para ECMO e surgiu um coração para ele, o paciente transplantou e passou algum tempo internado, mas saiu super bem. E aí eu pude entender o impacto do que é o transplante cardíaco na vida de um paciente. Realmente muito marcante esse caso, muito emocionante. E uma coisa também que envolve o paciente, né, que é presente. Vocês já receberam o presente já? Rapaz, uma vez eu ganhei um CD do Fala Mansa, autografado, muito bom, ainda tem, tá lá nas minhas coisas, a gente não usa mais CD hoje, né?
Foi outros tempos, mas tá lá guardado esse presente. Gostei muito, obrigado. Você ouve Fala Mansa no Spotify lembrando do presente. Agarrado no CD. Boa. Mas o paciente correu atrás do autógrafo pra te dar o presente, é isso mesmo? Foi, rapaz. Foi realmente um presente super especial aí que eu guardo lá com o autógrafozinho registrado. Uma vez, cara, eu ganhei um CD do meu paciente que ele era cantor, então era 2 CDs. Um das músicas dele cantando, e a segunda dele contando piada. Era um CD só de contar piada. Que massa, cara. Saudade. Eu já ganhei também uma caixa de canole. Meu amigo, esse foi bom, viu? Esse aí rendeu esse presente aí. Claramente um médico diferenciado, né? Aí se começar a contar os presentes que recebeu aqui João Mendes... Calma desse cara. Cara, o presente que eu mais me lembro, assim, foi um cachecol lá, que na época eu trabalhava lá no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Ivorá, de 2, 3 mil habitantes. E uma senhorinha me deu um cachecol que ela demorou, assim, uns 2 meses pra fazer, sabe? Um cachecol azul, porque eu sou gremista, então foi bacana, assim. Fofinho. Oh. Eu tenho uma história, assim, bem sentimental também. Na enfermaria de clínica médica feminina lá, eu fiz amizade com uma das pacientes e sempre quando eu chegava de manhã eu resolvia a palavra cruzada com ela, né? Era uma paciente que tinha uma doença neoplásica, já avançada. E aí, assim, nos últimos dias dela, ela me deu um livrinho de palavra cruzada. Nunca fiz esse livrinho, guardei até hoje, tá lá na minha gaveta. E é uma coisa bem sentimental, assim, né? Essas coisas que marcam, né? Eu tô vendo os olhos do Cauê marejar aqui. O Por que você não fez o livrinho, cara? O cara foi no nosso coração agora, velho. Foi, Por que né? você não fez o livrinho, cara? Ficou guardado lá, né, de Ô, lembrança. Pedro, eu não ia fazer também não, Cauê. E você, doutor Iago Jorge? Cara, teve uma história, tá meio diferente aí das que vocês contaram até agora, mas era o seguinte, quando eu tava no 5º semestre, que assim, lá na faculdade, no 4º semestre, era o semestre que a gente fazia sêmio, né, a gente aprendia a colher história, examinar, e aí no 5º semestre eu fui acompanhar meu professor de sêmio, né, ele era reumatologista, doutor Saraiva, inclusive um abraço pra ele, o grande doutor Saraiva. Com certeza ele vai ouvir esse episódio, Iago, com certeza. E aí eu atendi no ambulatório de reumato lotado, e até tarde, sexta-feira. E aí eu fui atender uma paciente e ela tinha dor no corpo inteiro. E toda a dor dela, ela tinha dor em todas as articulações. E todas as articulações eu perguntei qual era a qualidade, pra onde ia, fator de melhora, fator de piora. Depois, aí ele se tocou, né? Quando eu comecei a história, ele já se tocou logo, né? Que era uma fibromialgia. Cara, eu passei 2 horas falando com essa paciente, perguntando tudo de sêmio, e era uma fibromialgia. Ah, isso é um clássico, né? Um clássico da semiologia, né? Falta só a história do Fred agora. Ele tá escondendo o jogo, né? Uma fofinha, Fred. Bora, Fred. Tá mal já. Não sei, pô. Eu contei uma história mó pai. Você contou uma história mó boa. Que boa, mano. Qual foi a história do Iago, né? Cara, o meu caso é quando eu tava de médico diarista de uma enfermaria, bem no comecinho do TDC, eu acho que era quando a gente tava criando o TDC, se eu não me engano. E eu peguei um caso de um paciente que tinha uma febre, mialgia, a esclarecer. Aí ele me contou assim, não, eu tive isso há 1 ano atrás e falaram que era minha vesícula, tiraram a minha vesícula e falaram que era tudo uma infecção na vesícula. Aí eu fui ler, vi o prontuário do cara e não tinha nada na vesícula, mas eles tiraram a vesícula. Tá bom. E ele era da praia, eu falei, não, isso aí deve ser uma dengue, uma coisa, pedi todas as sorologias, ele melhorou e foi pra casa. Aí enquanto eu ainda estava lá, então eu fiquei, sei lá, 5 meses lá, ele reinternou, 3 meses depois com o mesmo caso. Aí ele falou, não, eu tô igual da outra vez. Só que aí dessa vez ele tinha dor de garganta. E aí a gente foi olhar, dor de garganta. Que caso estranho, dor de garganta. Aí ele tinha um rachizinho assim, bem leve no rosto. Certo. Tu vai puxar essa, Fred? E aí no final a suspeita para esse paciente ficou uma doença de Still. A ideia é que esse paciente, ele só teve as manifestações que talvez chamassem para a doença na 3ª vez que ele veio no hospital. Então, acho que esse negócio de alguma dessas doenças mais raras tem um quadro clínico aí que você tem que esperar para diagnosticar. Não foi muito boa, mas essa é a minha. Fechou, Fred. Você é um garoto especial. Até as histórias ruins ficam boas. O cara veio clinicar no episódio que era só Somebody Love. E vamos aproveitar esse episódio e falar um pouquinho além da medicina, né? Acho que a gente foca muito nisso, mas é bom os nossos ouvintes sempre exercitar a ideia de que você tem que ser algo a mais, né? Do que só médico, porque não ficar preso nessa identidade. Por exemplo, o Cauê já revelou o seu
leve problema etílico. Não, brincadeira, mas o seu... Mestre cervejeiro. Exato. O Pedro já falou aqui, se tem alguma coisa além da cerveja, Cauê? Eu falei, eu acho que não. Então eu vou ficar quieto aqui. Mas o Cauê tem um hobby de desenhar, né? Então, exato. Esse meu hobby de desenho eu trago desde pequeno, né? Eu gostava de pintar, eu pintava quadros a óleo e tudo mais. Perdi isso por um tempo. Respeite, né? Respeite. O Cauê era pra ser o último, porque ele acabou de matar todos os hobbies das pessoas. O cara, eu nasci pintando. O que é isso, cara? O nosso Michelangelo. E isso acaba uma hora, né? Porque a gente tem que, quando a gente entra na medicina, tem que estudar um pouquinho, né? Tudo mais. E aí agora eu voltei com essa ideia de comprar uma mesa digitalizadora e ficar fazendo uns rabiscos, né? É um hobby pra mim, né? E você, Iago? Cara, numa era pré-pandemia, a gente jogava futebol aqui na residência, tá? Aí sim, o racha, né, que é como a gente chama pelado lá no Ceará, né, dos residentes, bom demais. Fiz muito contato nesse racha. Achei que você ia falar, fiz muito gol. Não é não, né? Olha o cara. Só distribuía o jogo, rapaz. E fez muito bem pra gente ter esse hobby durante a residência, né? E o Iago brigava no jogo, viu? Já empurrei ele na parede. Só com o Isso é João. verdade. Porque ele merecia. Cara, você sabe dessa história, né? Conta esse. Não, é que eu peguei e chutei uma bola lá da defesa, né? Eu vou chutar essa porra aqui. Aí eu chutei e foi pra fora. Aí o Iago me deu um cagaço. Puta que pariu, chutou a bola pra fora. Mas aí eu já tava... Esse dia foi péssimo na residência, tava puto. Aí eu falei, porra, Iago, eu já passo o dia levando o cagaço do pessoal no hospital. O dia inteiro o pessoal cagando na minha cabeça. E eu venho aqui pra relaxar no futebol, pra tu me dar cagaço também, cara. Esse é o clima agradável entre João e Iago, né? Que moram juntos, né, pessoal? Uma harmonia, desculpe, né? cara, foi sem querer. E você, Jô? Acho que o que eu mais gosto de fazer, assim, horas vagas, é ler. Assim, é difícil, né, conseguir conciliar a leitura médica e a não médica, mas é o que eu mais tento fazer, leitura. Leitura de outras coisas. Fofoca também. Top, Jô, mas eu não tenho mais concentração pra livro, sabe? Eu queria ter. Eu vou... Pedro de 2024. É só TikTok agora. Cara, eu acho que, assim, extra medicina, eu gosto muito de videogame, né? É a coisa que eu acho que eu mais faço extra, assim. Mas se eu pudesse dar uma recomendação pros ouvintes, veja Hamilton e Bo Burnham. Acho que são os dois caras, assim, de música, assim, que eu gosto, que são músicas diferentes. Hamilton é um musical de hip hop falando sobre a independência dos Estados Unidos. Música clássica? É um festival de hip hop. E o Bo Burnham é um comediante que faz leituras assim sobre a sociedade moderna bem interessante em forma de música, muito bom. Eu ouvi falar aí desse Hamilton, bem legal, cara. Tem um hobby meio estranho, mas é bem verdadeiro, pessoal. Os meus amigos vão confirmar isso, que eu sou acumulador virtual. Eu gosto de acumular cursos, acumular livros, e a maioria eu não vejo. Essa é a verdade, tá? Não, o Gui é maluco nesse sentido. Você pergunta pra ele, ô Gui, você já viu falar de tal curso? Ele falou, tenho comprado. Já viu falar daquele outro curso? Tenho comprado. E como é que é? Não sei ainda não. Uma hora eu vou fazer. Pelo amor de Deus, fico louco. E você, Fred? Cara, a última coisa de mídia, assim, que eu me perdi mais foi o caso Evandro. Não sei quem ouviu aqui o podcast. É assim, 35 episódios de 2 horas. Aí, meu amigo. É o Senhor dos Anéis dos podcasts. Não, é aquele negócio pra você se perder, assim, sabe? Agora lançou... Ilíada, Odisseia. Agora lançou a versão documentário, mas... Sabe aquele negócio assim... O cara que leu o livro, ele não gosta quando sai o filme, assim, sabe? Aquele cara que quando leu Game of Thrones reclamou do pessoal. Ah, não, agora tem essa, né? Pior. Aí você que ouviu o podcast, não, esse documentário aí da Globoplay é uma merda. Agora tem essa, né? Você não lê os livros, né? Você não ouviu os podcasts. É isso. Mas vale a pena quem quiser se perder no negócio, porque tem o podcast, aí ele criou um site onde tem todas as referências de personagens, mapas, vídeos. É um negócio assim que se você quiser esquecer de alguma coisa, você pode entrar. É de mistério, casos? É de caso policial? A história, Rafa, é de um menino que foi morto em Guaratuba. Acho que foi nos anos 90, faz tempo que eu ouvi. Mas é sobre quem foi acusado, porque a princípio a gente não sabe direito quem matou, mas aí é a investigação por trás do caso. É que não pode contar muito, senão é spoiler, né? Mas é por trás desse caso do menino que foi morto em Guaratuba. É muito legal. Pra quem gosta de caso policial e que não quer ver 35 episódios de 2 horas... Que vale muito a pena. Tem um que chama Praia dos Ossos, é muito bom também. É uma série da Rádio Novelo e que é bem bacana. Pra mim, o melhor podcast desse ano que passou foi esse, o Praia dos Ossos, muito bom mesmo. Top, pessoal.
E se aproximando do fim, né? Não tem desafio nesse episódio, mas dá pra mandar um salve, né? E um salve especial aí. Agora a gente queria agradecer, né, a todos os nossos colaboradores, convidados que participaram dos episódios dessa segunda temporada, que foram essenciais pela qualidade, pela colaboração, né, no nosso trabalho. E é uma lista grande, mas é uma lista especial. Então a gente vai abrir esse espaço para agradecer novamente. São as pessoas que participaram aqui do nosso episódio, né? Sobreviveram a 3, 4 horas de gravação para ver um produto final de 40 minutos, né? Exatamente. E aí, acho que começando, a gente tem que agradecer pro José Marcos, né? Que aí é uma figura repetida aqui. Grande. Representante da neurologia do TDC. Exato. A Nathalie Santana, que é nossa consultora aqui em endocrinologia. Boa, valeu, Nathalie. Super fã clube, né? Que indicou, foi indicação de várias pessoas. O fandom Nathalie. Teve uma campanha no Twitter, né? Pela Nathalie, aí foi muito bacana. Um tuitaço. E o Rodolfo Heder, que participou à distância, né? Ele teve também ele não pôde estar presencialmente para gravar o podcast, mas ele fez uma super contribuição para o episódio de alcoolismo. Boa. Eu queria mandar um salve para 3 nefrologistas que já ajudaram muito a gente aqui e fora, antes do TDC, durante e talvez, espero depois também, continue ajudando a gente, que é o Igor Pietrobon, o Paulo Lins e o Gabriel Montezuma. O meu salve eu queria mandar aí para o José Carlos Lucena, que participou do episódio de insuficiência cardíaca, o Zeca, né? O Guilherme Guzmán também, são 2 aí que eu conheço pouco, né? O Guilherme participou do episódio de dislipidemia e de fibrilação atrial, também já compareceu mais de uma vez aqui no nosso podcast. E o Dr. Ronaldo Desmonde, que participou com a gente no episódio de icterícia e aumento do volume abdominal, super contribuição também. Muito obrigado, pessoal. E eu vou mandar o salve pra Júlia Santos, que fez o episódio Não Consegui Entubar e Agora. Massa demais. Massa demais, parceira demais. Vou mandar o salve pro João Vitor Campos, que fez o episódio de fã com a gente. Muito engraçado. Esse episódio foi muito bom. E pro Fábio Azevedo, que fez o episódio de hepatite com a gente também, né? 2 vezes, né? 2 vezes. O primeiro episódio deu errado, a gente perdeu toda a gravação, era 11h30 da noite, ele virou e falou, pessoal, eu posso regravar ele inteiro se vocês quiserem. E a gente regravou inteiro esse episódio. Meia-noite. É isso aí, pessoal. Não é fácil. Meu Deus. Cara, o meu salve vai pro Edgar Reis, grande chefe da reumatologia lá do Hospital São Paulo. Melhor médico do Hospital São Paulo. Esse é uma fera, bicho. Esse aí é demais. Pro Vitor Luiz Pereira, que era da minha turma de faculdade, que foi entrevistado pela gente, que teve Covid e tal. E pro Vinícius Burnet, que é o melhor médico do Brasil. Ah, eu acabei de falar que o outro era o melhor médico do Brasil. É o melhor médico do mundo e um dos melhores do Brasil. É. E pro Vinícius Burnet, um hematologista que o apelido dele na residência, ele era meu colega de residência, era Vini o Perfeito. O homem perfeito. Um abraço também pro Douglas Soares, né, que participou com a gente do episódio de agitação no pronto-socorro. E pro Vinícius Machado, que participou com a gente do episódio de intoxicação exógena. Muito legal o episódio. E a gente gostaria também de mandar um abraço para todas as ligas que já participaram de episódios com a gente. Sempre esses alunos têm muito a acrescentar para o nosso raciocínio e a gente espera que sejam mesmo de volta. E o mesmo para as nossas ligas parceiras, né? Que estão aí, nos ajudaram no curso e são super empolgadas com o nosso projeto. Boa, Jônia. Boa, valeu demais. E com isso a gente acaba esse episódio maluco, né? Sem pé, sem cabeça, mas principalmente para comemorar a parceria nesses últimos 2 anos que tá todo mundo aqui com a gente. O TDC tem muito orgulho de aonde chegou, a gente tem bastantes planos ainda para concretizar nesse 3º ano do TDC, né? TDC 3.0. E a gente só tem a agradecer a todo mundo que já mandou mensagem, que falou que o TDC é companhia nas viagens, que o TDC conseguiu abrir a mente para alguns diagnósticos que não tinha tão claro. E acho que é importante frisar que toda vez que alguém manda uma mensagem dessa, a gente compartilha no nosso grupo e todo mundo fica muito feliz, assim. A gente vibra, né, cara? Exato, e joga mais para frente toda essa ideia do TDC, assim. Principalmente para quem entende que a ideia do TDC é que todo mundo cresça junto, né? Quando alguém fala uma coisa que diferente, que viu, uma coisa que acrescenta pra gente no episódio que a gente falou, a gente fica muito feliz, assim, de saber que as pessoas entendem o espírito, que não é de egoísmo, que não é de a gente querendo ser superior a nada, de jeito nenhum, é de todo mundo crescer junto. E a gente aprende muito com os ouvintes. Tá louco. É isso aí, pessoal. E nunca esqueçam que um beta-HCG é uma creatinina e ninguém nega a ninguém.
Ai, Jesus. Falou. Valeu, Valeu, falou. Falou.